Um campeonato de paraglider. Atletas de vários países colorem o céu limpo azul. De repente, um fenômeno inesperado. Uma tempestade se forma em questão de minutos e lança os pilotos numa armadilha mortal. Uma das competidoras é sugada para dentro da nuvem e vai parar a quase 10 mil metros de altitude, onde o ser humano só chega a bordo de grandes aviões. Região onde praticamente não há oxigênio e a temperatura passa dos 50 graus negativos. Será que ela sobreviveu? Vamos voltar no tempo, ao começo dessa história, para saber como tudo aconteceu. Manila, região leste da Austrália. Pilotos do mundo inteiro se reúnem aqui para disputar um cobiçado campeonato de paraglider. Entre os atletas experientes, encontramos Ewa Wisniewska, uma alemã de origem polonesa. Ewa tem 38 anos e é apaixonada por esse esporte, que usa um equipamento parecido com o paraquedas. Antes do salto, Ewa checa os equipamentos: celular, rádio e o mais importante, o GPS. Sem esse aparelho de navegação por satélite, é impossível cumprir o percurso da competição. 11h30 da manhã. Os pilotos saltam do Monte Borá. Eles voam em grupo. Essas imagens são reais. Foram gravadas durante o salto. Gerald é piloto da equipe austríaca e voa bem perto de Ewa. Quem também está ao lado da atleta é o chinês Zhong Ping, um dos pilotos de paraglider mais experientes do mundo. Os três voam juntos quando, de repente, uma pequena nuvem se transforma numa enorme tempestade. Essa imagem real mostra o momento exato da mudança do tempo. Às 2:50 da tarde, o céu escurece. Com medo, dezenas de pilotos logo pousam. Essa é a última foto tirada antes da chuva. Dá para ver o momento em que alguns paragliders entram na tempestade. Estas cenas simulam o que aconteceu quando Ewa entra na tempestade. São 3h da tarde e começa a chover muito. Ewa tenta pousar, mas não consegue controlar o paraglider. Ela está desesperada porque o equipamento não para de subir. Ewa é sugada por um tipo de tempestade em que as nuvens se dividem em duas colunas. No meio se forma um corredor onde chove bastante e às vezes cai granizo. Ewa começa a passar mal. O austríaco diz que viu Ewa e o chinês rodopiarem por uns 2 minutos e que depois eles desapareceram. O austríaco luta contra o vento forte e finalmente consegue pousar numa fazenda. Mas o que aconteceu com Ewa e com o colega chinês? Essas imagens reais mostram a força da tempestade naquele dia. Ewa conta que não tinha saída. Era como se estivesse no mar, cercada por tubarões. 100 sharks around you. You cannot do anything. O chinês tenta sair da nuvem, mas é atingido por um raio e morre na hora. Ewa luta em meio a trovões, relâmpagos e pedras de granizo. Em terra, o chefe da equipe de Ewa segue de carro a tempestade. De repente, ele recebe uma mensagem via rádio.
A atleta avisa que está a mais de 5.000 metros de altitude. Esta foi a última comunicação com a equipe. O paraglider de Eva está sem controle. A atleta continua sendo puxada para o alto. Nessa animação, a parte laranja representa a linha dos 7.000 metros de altitude. A partir desse ponto, quase não há oxigênio. Uma pessoa sem treinamento não consegue mais respirar. É para essa região de ar rarefeito que o paraglider de Eva segue em alta velocidade. Eva sente muito frio. Está coberta por flocos de gelo. O paraglider sobe a 100 km por hora. Impedida de respirar, Eva desmaia. Eva sobe tanto que acaba acima da tempestade. Agora a atleta vaga inconsciente, sem saber que tinha atingido 10.000 metros de altitude. Ou seja, mais de 1 quilômetro acima do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. A temperatura beira 55 graus negativos. O corpo da atleta está congelado. Será que Eva está morta? É possível sobreviver a condições tão severas? O desmaio da atleta pode ter feito toda a diferença. Como explica este especialista? Esse estado de inconsciência fez com que ela não tomasse atitudes incorretas, precipitadas, e o frio ajudou a preservar o corpo, né? Como que num estado de hibernação. Esse é um caso muito raro. E a expectativa seria que ela não tivesse conseguido. Inconsciente e com o metabolismo baixo, o corpo de Eva ainda consegue manter os batimentos do coração, mesmo com a falta de ar. O bom preparo físico dela também é decisivo. Eva fica acima das nuvens por 45 minutos. O paraglider está cada vez mais congelado. E por causa do peso, o equipamento se fecha. Ela despenca em queda livre a 150 km por hora. A queda vertiginosa dura 3.000 metros, até que mais uma vez o improvável acontece. O paraglider se descongela, abre novamente e passa a funcionar como um paraquedas. No impacto da desaceleração, Eva acorda. Ela não se lembra de nada. Pensa que fechou os olhos por apenas alguns segundos. A atleta vê que o GPS marca 7.000 metros de altitude. Está sem nenhuma visibilidade e treme de frio. Durante a descida, ela entra de novo na tempestade, que a esta altura já tinha perdido a força. Enquanto isso, um grupo de resgate encontra o corpo do chinês Zhongping. Lá do alto, Eva enfim avista o solo. Depois de ficar frente a frente com a morte, a quase 10.000 metros de altitude, a atleta volta a colocar os pés no chão. Mas o drama de Eva ainda não havia terminado. Ela sente muito frio. Tenta usar o rádio para pedir ajuda, mas ele não funciona. De repente, o telefone dela toca. Era um colega de equipe. Eva mal consegue falar e manda por mensagem de texto as coordenadas do local onde está. Começa uma corrida contra o tempo. Ela se enrola no paraglider para tentar se aquecer. Ela sofre de hipotermia.
A hipotermia é a situação em que o corpo está submetido a uma temperatura ambiente que rouba calor, porque essa temperatura é baixa e o corpo não consegue produzir calor a ponto de manter a temperatura corporal. Então, o corpo exposto ao frio começa a ter algumas lesões. Finalmente, a equipe de resgate encontra Eva. Ninguém acreditava que ela estivesse viva. Eva é levada para o hospital. No caminho, os colegas olham o GPS. O aparelho acusa que a atleta atingiu exatamente 9.946 metros de altitude e chegou a uma velocidade de 152 quilômetros por hora. Essa foto mostra Eva no hospital. Ela teve apenas queimaduras nas orelhas e nas pernas. A pressão arterial estava perfeita e os exames revelaram que não faltou oxigênio no cérebro. Ela foi submetida a temperatura extremamente baixa, associada com uma pressão atmosférica baixa e também a toda a movimentação, a injúria causada pelo vento que a carregou. Essa é uma situação de muita agressão ao corpo e eu não tenho notícia de alguma coisa parecida. A sobrevivência foi contra todas as expectativas. A notícia dessa incrível história correu o mundo. 6 dias depois de enfrentar e vencer a morte, lá estava Eva, de volta ao Monte Borá, onde tudo começou. Para a surpresa de todos, Eva voou outra vez. Ela justificou. Queria estar sozinha, ter um momento para pensar em tudo o que aconteceu. Eva disse que teve muita sorte, mas que além disso, talvez tenha um motivo especial para estar neste mundo.